A paz do Senhor Jesus, quero trazer uma palavra abençoada para os nossos corações que se encontra em Efésios, no capítulo 6, o versículo 10 em diante. Desde já, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, assista ao vídeo todo, porque Deus vai falar contigo neste momento. Aqui nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com que podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui na palavra do nosso Senhor nos fala que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus. O revestimento das armaduras de Deus é através da palavra de Deus, através da oração, através da petição na presença de Deus, através de louvores para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Praticamente eu, meu esposo, família, sempre fazemos culto doméstico, cantamos 2 hinos da harpa, lemos a palavra do Senhor e fazemos uma oração para que Deus venha abençoar mais e mais as nossas vidas, abençoar mais e mais muitas pessoas que estão aqui neste mundo, nesta terra pecaminosa, que precisa da minha e das tuas orações. E cremos no agir de Deus, porque enquanto nós estamos, você também está se revestindo das armaduras de Deus. Deus, ele está enviando anjos para trabalhar ao meu e ao teu favor. Assim como Deus enviou anjos para trabalhar na vida de Pedro e João, o qual Deus colocou no meu coração para falar um pouco dessa história de Pedro e João, que foi verídica, que é verdade. A palavra de Deus é a verdade. Aqui a Bíblia nos fala que sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de quem ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles ficaram irados porque Pedro estava pregando a palavra de Deus, falando sobre Jesus que ressuscitou ao 3º dia, o qual é dado todo o poder nos céus e na terra para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala que esses sacerdotes, o capitão do templo e também os saduceus, eles lançaram Pedro e João, lançaram na prisão até o dia seguinte. E quando lançaram na prisão até o dia seguinte, a Bíblia nos fala que no dia seguinte soltaram Pedro e João. E quando Pedro e João estavam livres, eles começaram a falar de Jesus novamente. Eles começaram a pregar a palavra do nosso Senhor novamente. Eles não tiveram medo de ser presos novamente. Por quê? Porque eles estavam revestidos das armaduras de Deus. Ele sabia o qual ele estava falando, é um homem verdadeiro, é um homem com caráter,
é um homem perfeito, chamado Jesus, o qual veio aqui nesta terra pecaminosa, fez paralítico andar, surdo ouvir e fez o cego ver, e fez muitas maravilhas aqui nesta terra pecaminosa, neste mundo. E a Bíblia nos fala que quase 5.000 pessoas ouviram a palavra de Deus e creram em Jesus Cristo. Ouviram quem? Ouviram Pedro pregar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagine aí, 5.000 pessoas, quase 5.000 pessoas que aceitaram Jesus como Salvador da tua vida, da tua alma, colocando Jesus na direção de tudo. E a Bíblia nos fala que quando essas pessoas aceitaram Jesus, depois disso, os seus principais, os anciãos, os escribas, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, colocaram Pedro e João no meio e perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Fizeste isso o quê? Quase 5.000 almas aceitaram Jesus. E fizeste isso o quê? Sobre a parte do paralítico, em Atos, no capítulo 3. Sobre a parte que Pedro e João, eles subiam juntos ao templo à hora nona, na hora da oração, e viu um paralítico que desde o ventre da mãe dele nasceu coxo, nasceu paralítico. E de repente colocava esse coxo ali na porta do templo, o qual esse coxo sempre pedia esmola todos os dias. E de repente, quando João e Pedro disse assim ao João: vamos orar ali no templo, vamos lá, na hora nona, vamos para a oração. Vamos. De repente, Pedro e João foram para a oração. E no templo chamado Formosa. A Bíblia nos fala que quando eles chegam lá na hora da oração para orar, eles encontram aquele coxo. E de repente aquele homem, o coxo, ele pede esmola para Pedro e João. E de repente Pedro e João fitando os olhos nele. Quando fitou os olhos nele, disse assim: eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. De repente, nos fala que Pedro, ele pegou no braço daquele homem, aquele coxo, e ajudou a levantar. E de repente aquele homem levantou, os tornozelos ficaram normal, se firmaram, e de repente ele começa a saltar. Ele se põe de pé, andou, entrou com Pedro e João naquele templo, soltando e andando e louvando a Deus. E quando estavam louvando, engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Deus, a Bíblia nos fala que Pedro e João, eles foram presos, ao qual eu já falei logo no começo, que eles foram presos, de repente foram soltos, ganharam quase 5.000 almas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual também esses homens ameaçaram os sacerdotes, o capitão do templo, os principais, os anciãos, os escribas, Anás, Caifás, João, Alexandre, todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote, ameaçaram a Pedro e a João para não pregar, para não falar mais de Jesus. Mas mesmo assim, eles continuavam a pregar a palavra do Senhor. E aqui a Bíblia nos afirma que quando Pedro ouviu isso, aquelas ameaças, aqui em Atos, no capítulo 4, no versículo 29, diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto
estende as mãos para curar. Creia tão somente que enquanto estende as mãos para curar, o nosso Senhor, enquanto a gente está pregando a palavra, estamos nos revestindo das armaduras de Deus, o nosso Deus, ele está estendendo as suas mãos para curar, para abençoar, para te livrar do mal e para conceder grandes vitórias na tua vida. Então, vamos nos revestir das armaduras de Deus. E a Bíblia nos fala, enquanto estendes a mão para curar, e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E tendo eles orado, eles começaram a orar estas palavras, nesses versículos 29 e 30, eles estavam orando. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia nos fala sobre se revestir das armaduras de Deus, para que nós possamos a cada dia nos encher do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que moveu-se o lugar. Eles estavam em um lugar, todos reunidos, orando, se revestindo das armaduras, e o nosso Deus fez tremer o lugar, moveu o lugar de tanto poder, de tanta glória de Deus, de tanta unção de Deus na vida daquelas pessoas ali que estavam se revestindo das armaduras de Deus, que a glória do Senhor desceu naquele lugar e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Você pode ser até ameaçada porque você está falando de Jesus, falando da palavra de Deus. Saiba de uma coisa: o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é dado todo o poder nos céus e na terra para Ele. Saiba de outra coisa: quem fez os céus e a terra foi o nosso Deus. Saiba de outra coisa: o Espírito Santo de Deus é na tua vida. A Bíblia nos fala que nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite. Temos que nos revestir das armaduras de Deus a cada dia que passa, porque os dias são maus. Desde esse tempo de Pedro aqui, já era mal, mas eles começavam a se revestir mais e mais. Então se revista das armaduras de Deus. Deixa Deus te usar. O Espírito Santo de Deus é na tua vida. Louve aí mesmo, dentro da sua casa. Ou a igreja está fechada, louve dentro da sua casa. Cante 2 hinos da harpa, ou cante 2 louvores logo de manhã cedo, quando acordar. Porque a palavra do Senhor nos diz: eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor está te sustentando. O Senhor está contigo e o Senhor está pronto para te revestir das armaduras dele. O Senhor acampa os anjos dele ao nosso redor. E ao nosso derredor está o diabo, querendo que você venha tropeçar, querendo que você venha se afastar da presença de Deus, querendo que você venha não querer saber de nada de Deus. Não, deixa sempre os anjos ao seu redor e procure se aprofundar mais das coisas de cima, das coisas de Deus, da palavra de Deus. A Bíblia nos fala: buscai as coisas de cima e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, saiba de outra coisa, que o nosso descanso não é aqui nesta terra pecaminosa. O nosso descanso é com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e toda a sua família, toda a sua parentela, vizinhança, a cidade onde você mora, o país onde você habita.
que os 4 cantos da terra o Senhor possa estender a mão para curar, para renovar, para trazer grandes alegrias, felicidades, mas não esqueça, se revista das armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O nosso Senhor, Ele está no controle de tudo e creia que Ele está agindo ao teu favor neste momento. Toma posse desta palavra abençoada da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e compartilhe a palavra de Deus, porque Deus vai te abençoar muito mais. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus e um abraço para você e toda a sua família da parte de Deus. A paz do Senhor Jesus.